Égua, tu sabias? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais desse combate ao feminicídio, essa onda que está tomando o país, tanto dos eventos horríveis como também dos eventos positivos para combater toda essa violência contra as mulheres. E hoje, aqui no nosso videocast do Égua, tu sabias? Eu vou entrevistar uma jornalista muito importante nesse cenário todo, que é a Adriana Vasconcelos. Então, Adriana, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, entendeu? Nesse evento que eu acho de suma importância, que é uma oportunidade das mulheres se organizarem para tentarem combater essa violência que a gente está vivendo no dia a dia, que virou uma epidemia de feminicídios. Pronto, então a gente vai chegar no evento daqui a pouquinho para falar um pouquinho mais sobre ele, mas eu queria começar te perguntando um pouco da tua história de vida. O que te levou a hoje ser uma jornalista conhecidíssima na área de combate à violência contra a mulher? Conta um pouquinho do teu histórico. Eu sei que você fez curso de Direito, como foi que isso foi amadurecendo até você chegar nessa seara tão importante? Na verdade, eu acho que as lutas femininas, elas começam dentro de casa. Eu sou a filha mais velha de uma família de 3 irmãos, com um pai que tinha um perfil machista, que era assim, a minha cabra eu prendo, os meus bodes eu solto. Então, para eu começar a ter espaço dentro de casa, eu tive que lutar para ter o meu espaço. E depois, como jornalista, você também acaba vivendo uma série de situações em que você vê a discriminação, a forma como as mulheres são tratadas no ambiente de trabalho. E como eu acabei enveredando para o lado da cobertura política, isso ainda ficou mais gritante. Então, trabalhando com a política, eu comecei a perceber o quanto as mulheres eram escanteadas e deixadas de lado na vida pública. E quanto elas são importantes, na verdade, para que a gente de verdade consiga alterar a situação do país. Porque Exato. Nós somos a maioria da população, nós somos a maioria do eleitorado, e a gente não tem voz nem vez nas discussões das principais políticas públicas brasileiras. Então, isso foi o que me motivou. Hoje é um compromisso de vida minha tentar dar voz e jogar luz sobre essa realidade. Porque por mais difícil que seja a situação hoje, no ano passado, a gente teve um recorde de feminicídios, foram mais de 1.500, 4 mulheres perdem a vida por dia, só pelo fato de serem mulheres. 83 mil casos de estupros, 6 a cada minuto. Uau! Isso é chocante. E a gente precisa, sim, se mobilizar. E as mulheres têm uma característica, uma acaba puxando a outra. Isso é uma realidade que eu até aprendi dentro da cobertura política, fazendo acompanhamento das bancadas femininas na Câmara e no Senado. Elas descobriram que mesmo minoritárias, elas conseguiriam avançar em pautas estratégicas na medida em que elas se juntassem, colocando de lado as diferenças partidárias, ideológicas, para lutar pela sobrevivência. Porque muitas mulheres hoje lutam simplesmente pelo direito de existirem, de terem os seus direitos e a sua voz respeitada. Nossa, que sério isso, hein? E como jornalista, acompanhando todo esse cenário caótico, né, que a gente vive, qual fato ou o que mais te choca? Na verdade, o que me choca é assim, a reação da sociedade e dos poderes em relação à violência sofrida pela mulher. Muitas vezes a mulher não encontra acolhimento na hora de fazer uma denúncia numa delegacia. Exato. Na hora de um julgamento, ela é criminalizada e ela é punida duplamente, além dela ser vítima da própria violência de gênero, a violência doméstica, a violência política, ela acaba sendo também punida pelos órgãos de investigação, que desacreditam, que passam um pano
em cima de casos que são horrorosos. Recentemente, a gente teve o caso de uma menina de 12 anos Sim. que estava vivendo com o namorado de 35 com o aval da mãe. Da mãe. O aval da mãe veio depois que esse homem levou essa menina para passear, fazer compras, fazer uma feira para dentro de casa. E aí tudo bem. E o que acontece na hora de um juiz julgar? A família já está constituída. Então vamos deixar do jeito que está, porque daí a gente vai criar um outro problema. Uma menina de 12 anos tem capacidade para decidir o próprio futuro? Não. Claro que não. Tanto que esse julgamento foi emblemático, né, em Minas Gerais, para quem não sabe, não acompanhou, e foi revisto depois pelo próprio Tribunal de Minas Gerais, e esse magistrado, que era desembargador, inclusive, foi punido pelo CNJ, porque ele mesmo tinha contra si 5 denúncias por assédio sexual. Os casos são chocantes. São chocantes. Essa semana mesmo, o que me chocou? Uma reportagem que foi publicada essa semana de uma escola de elite, São Paulo, tá? Maior capital do país, maior população do país, no Sudeste, que um grupo de meninos do 9º ano, entre 13 e 14 anos, num grupo de WhatsApp, decidiram fazer a lista das meninas mais ou menos estupráveis. Que absurdo. E uma suspensão é suficiente para isso? A gente precisa mudar essa cultura. A cultura do estupro, a cultura da misoginia, do machismo. Exatamente. Conversar com as nossas crianças, com os nossos filhos, com os nossos adolescentes, porque é incrível isso, mas a escola deveria ser esse ambiente acolhedor para te ensinar um futuro e não para destruir teu futuro e formar grupos paralelos com objetivos que não são os corretos. Então, a gente precisa discutir também tudo isso dentro da escola, né? Exatamente. E hoje, com a internet, os algoritmos que dão visibilidade, estimulam o compartilhamento de posts que podem ter tendência a viralizar, acabaram se transformando num exército, promovendo um exército de agressores às mulheres. Para você ter uma ideia, o NetLab fez uma pesquisa, ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, indicando que 90% dos canais misóginos que já foram confirmados e comprovados dentro do YouTube continuam ativos. E, pasme, quantas pessoas, quantos seguidores inscritos? 23 milhões. Meu Deus! 23 milhões é mais do que a população do estado de Minas Gerais, que é o segundo mais populoso do país. São homens estimulando a cultura, propagando a ideologia da chamada cultura do Red Pill, que foi inspirado no Matrix, que você toma a pílula vermelha para acordar para a realidade, propondo que os homens voltem a ter o seu papel de domínio total sobre as mulheres. E isso tem consequências práticas, não é um discurso que fica perdido, não é uma opinião que fica só no ambiente virtual. Pelo contrário, ele vai para a rua, ele faz vítimas, porque na mesma semana em que o país estava discutindo a trend, treinando caso ela diga não, em que homens simulavam socos, chutes, e até mesmo facadas em mulheres que eventualmente pudessem rejeitá-los, a gente viu casos concretos. Um no Rio de Janeiro, num bar, 2 moças foram abordadas por um homem. Uma falou assim, eu estou com a minha namorada, e a partir daí começou a ser vítima de ataques, gestos, e não só isso, agressão física. Ela saiu do episódio com 3 costelas quebradas, com traumatismo craniano. Pouco depois a gente vê o caso de uma funcionária de um hotel em Curitiba,
que também foi agredida brutalmente, chegou a desmaiar ao ser atacada por um hóspede que estava bebendo na recepção e que simplesmente não gostou de ter sido rejeitado depois de pedir um beijo. Essa é a situação que a gente vê. Sim. É a ameaça virtual fazendo vítimas na vida real. Exato. E o pior, a principal audiência são de jovens que estão em busca de conhecimento, são atraídos por ensinamentos como ser um homem de verdade, como ganhar fama, como me dar bem junto às mulheres, sem maturidade, sem um confrontamento das próprias famílias, que muitas vezes não sabem a que os seus filhos estão têm acesso dentro desse mundo virtual, que hoje é muito perigoso. Muito, muito perigoso mesmo. E aí eu te pergunto, Adriana, com a tua experiência, com a tua vivência, você acha que tem jeito isso daí? E se essa luta é só das mulheres ou os homens, mesmo com esses 23 milhões de seguidores aí, podem potencialmente ajudar de alguma forma? Olha, é uma luta difícil, longa ainda pela frente, mas se eu achasse que não tem solução, eu não estaria aqui tão empenhada, sabe? Eu comemoro cada pequeno avanço. Cada pequeno avanço é muito importante, porque a outra solução é morrer. Como disse a ministra Carmen Lúcia, eles querem nos matar, mas nós decidimos viver. E a verdade é que eu uso o meu ofício de jornalista para quê? Para dar luz e voz a esse tipo de informação que, de alguma forma, gera posicionamentos cada vez maiores da própria sociedade. Vamos ver um caso específico do ministro do STJ, que foi acusado de assédio por uma jovem de 19 anos, filha de 2 amigos que estavam hospedados na casa dele em Santa Catarina. Ele desmentiu a jovem, teve até o apoio da filha e da mulher, só que a ação dessa jovem corajosa de denunciar e o espaço que ela encontrou dentro da mídia foi suficiente para que outras mulheres reforçassem essa denúncia, mostrando que ele já assediava mulheres dentro do STJ. Dentro do gabinete. Dentro do gabinete, e isso levou, querendo ou não, a própria corte a aprovar por unanimidade a destituição, o afastamento dele do caso. Um outro caso, quem não conhece o ator Dado Dolabella? Bem famoso, que agora é candidato. Mas pelo histórico dele de agressões a mulheres, a ex-namoradas, ex-companheiros, do que pela própria arte. E foi anunciado com festa pelo presidente estadual do MDB do Rio de Janeiro que ele estaria se filiando ao partido e seria candidato a deputado federal. Adivinha com qual bandeira? A defesa da família e para equilibrar a relação entre homens e mulheres, principalmente os homens acusados injustamente. Exato. Aí a gente se pergunta, nossa, isso ainda acontece? Acontece, mas o posicionamento das mulheres, a divulgação da notícia, o protesto da presidente do MDB Mulher do Rio de Janeiro, contestando aquela filiação, levou a própria desfiliação do Dado Dolabella, que não será, pelo menos pelo MDB, candidato. Ou seja, se a gente não abrir a boca, não der espaço para essas mulheres, a situação não muda. Mas eu acredito que a gente tem chance, é uma puxando a mão da outra. Perfeito. Por isso que eu acho tão importante a sua iniciativa de estar aqui, não só como vítima da violência,
mas assim, preocupada em ajudar outras pessoas nessa situação. Ficar de braços cruzados não é a solução. Não é mais uma opção. E eu acho e acredito de verdade que a gente está no caminho certo e que a gente vai mudar essa realidade. Essa não é uma luta só das mulheres, não. Muitos homens estão se engajando e cada vez mais nessa conscientização de que isso não é normal, que os homens precisam sim ter a consciência. E nós, como mães da outra metade da população, temos também que ter a consciência de que a gente tem que passar valores e ensinar isso para os nossos filhos. Perfeito. Porque sem isso a gente também não muda uma sem cultura. Isso a gente está condenado a ter o futuro abreviado, né? Porque as mulheres vão ser mortas, as mulheres geram filhos, então automaticamente a gente está tratando do nosso próprio futuro, da nossa própria existência, né, no planeta Terra, no nosso país, porque a gente lembra que a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela não é uma coisa exclusiva do Brasil. Não, a gente tem no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil isso de alguma forma assumiu uma proporção gigantesca, como você disse, uma epidemia, algo mesmo incontrolável. Então as pessoas não têm mais pudor de matar, de dar facada, de lesionar uma mulher. Não tem mais pudor, não tem medo. Medida protetiva não protege. A gente vê um cenário em que eu vou falar agora um pouquinho de mim. Eu sofro ataque muito de jornalistas, em especial de um aqui local, que diz que eu sou histérica, eu sou louca, que eu vou morder o meu dono. Então ele me chama de cadela e diz que eu tenho um dono. Eu não tenho dono, meu amigo. Eu sou Janice, sou cidadã, sou cartorária, sou mãe, sou mulher. E isso não se admite mais. E o que eu fico triste, Adriana, é que ao levar esse caso para a Suprema Corte, que no nosso caso é o Supremo Tribunal Federal, ele simplesmente não só não aplicou o protocolo com perspectiva de gênero, que foi assinado e feito por eles em parceria com o CNJ, e também não aplicou o próprio Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio e Combate à Violência contra a Mulher. Então, é como se pegasse papel como esse e rasgasse, olha, bato a foto, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E a gente precisa se unir, é o que a Adriana falou, uma mulher puxa a outra. E daí nasceu exatamente essa experiência do Manas em Combate, que aqui em Belém a gente se chama muito de mana. Mana isso, mana aquilo. Então, as mulheres agora foram realmente para o combate, para lutar contra isso. Não se calar é o primeiro passo. Mas mais do que isso, a gente precisa se organizar. Porque, como eu disse, medida protetiva não protege, poder público não protege. E se você não tiver uma rede de apoio, infelizmente você vai se tornar uma estatística. Enquanto uma estatística que vai deixar filhos, que vai deixar trabalho, que vai deixar amigos, que vai deixar familiares. Então a gente precisa lutar contra isso. Porque o feminicídio é o que há de mais forte e pior que pode acontecer com essa mulher. Mas ela ser lesionada, ela ficar com paralisia, enfim, ela ficar dependente de um hospital, ela não poder ter a vida dela vivida de uma forma clara, assim, livre, é o que existe de mais dilacerante para uma mulher. Você imagina, e ainda vê, como no caso de uma delegada que a gente vai ter aqui no evento amanhã, o ex-marido matou os 2 filhos do casal. Eu vivo sob a ameaça de terem as minhas 2 filhas mortas por um ex-marido raivoso que quer se vingar através dos filhos. Então, isso é muito sério. E a gente precisa realmente dar a mão uma para a outra e ir para frente, se fazer ser ouvida, porque a Maria da Penha demorou mais de 10 anos para conseguir ser ouvida. E até hoje sofre na mão do ex-marido que tenta desacreditá-la. Exato. Ou seja, a Justiça do Ceará recentemente colocou ele novamente no banco dos réus por ele estar liderando uma campanha para desacreditar uma mulher que vive numa cadeira de rodas, que foi a inspiração da principal legislação Exato. que a gente tem hoje para combater a violência contra a mulher. Mas a nossa luta, ela vai aos poucos caminhando.
essa semana, agora recentemente, a gente teve o quê? A inclusão da violência vicária, que é justamente quando tentam atingir a mulher prejudicando pessoas próximas a ela, como filhos, parentes e amigos, e ela foi enquadrada também, incluída dentro do texto da Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Exato. O nosso caminho é esse, a gente se mobilizar. Eu tenho hoje um posicionamento. Se eu puder escolher, eu sempre vou votar numa candidata mulher. Por quê? Ela também. Vai entender melhor as minhas dores, as minhas preocupações. E mesmo sendo minoria ainda dentro do Congresso Nacional, elas têm conseguido avanços expressivos. A legislação pode, às vezes, nem ser totalmente executada ou cumprida como ela foi idealizada, mas nós temos avanços. Esse mês de março mesmo, 2 projetos muito importantes foram aprovados. Um que garante que agressores de mulheres serão obrigados a usar tornozeleira eletrônica, justamente para que a vítima seja alertada sobre a presença nas proximidades de onde ela está. Ou seja, muita coisa foi feita, principalmente nos últimos anos. Você teve ali a lei da importunação sexual, você tem a lei Carolina Dickmann, que é dos crimes cibernéticos contra as mulheres. Você tem a lei Joana Maranhão, que é para punir a tentativa de se agredir vítimas de violência durante depoimentos ou na hora de denúncia, porque eles tentam minimizar, desacreditar a fala. E responsabilizar uma mulher por ela ter sido vítima de uma violência. Olha a roupa como ela está. Pediu para ser estuprada. Pediu para ser estuprada. Então é isso, são muitos os assuntos, né? Mas eu te agradeço, Adriana. Conclamo todo mundo para amanhã, dia 20 de março, estar aqui com a gente. A gente está no Hotel Amazônico, aqui na Bernardo Sayão, 4804, bem pertinho da UFPA. E a gente vai ter um dia muito alegre, muito especial, para ser uma roda de conversas mesmo, sem nenhuma ingerência de poder público, partido político, nada disso. São mulheres reais, que são vítimas de violência doméstica, e a partir desse olhar, discutir de que forma a gente pode se ajudar. A gente pode pegar na mão uma da outra, se ajudar. A gente vai lançar aqui um protocolo, um passo a passo do que fazer se você se descobrir vítima de violência doméstica. E é isso, a gente precisa colocar a nossa voz no mundo, porque uma hora a gente precisa ser ouvido. Então, muito obrigada, Adriana. Vamos ser ouvidas, sim, tá? Tem uma música da Suede Nunes, que é o tema, assim, quase com um hino da Quero Você Eleita. É um laboratório de inovação política, da qual eu sou consultora em Brasília, e que a gente fala, a música se chama Povoada. Eu sou uma, mas eu não estou só. Você não está só. Venha se juntar à nossa luta aqui amanhã. Isso, muito obrigada, gente. Égua, tu sabias?